irmãos e irmãs, paz e bem. A liturgia deste domingo celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, estes dois grandes santos, considerados colunas da Igreja. O Evangelho nos apresenta a figura de Pedro. Ali Jesus, diante dos seus apóstolos, pergunta: quem dizeis vós que eu sou? E é Pedro quem responde, representando o grupo dos 12. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante desta profissão de fé de Pedro, Jesus então diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Assim, o Evangelho nos ensina que é sobre esta profissão de fé de Pedro que a igreja é edificada, que a igreja é sustentada, que a igreja é governada. É esta fé de Pedro que sustenta a igreja. A primeira leitura, ao nos mostrar que Pedro, estando preso diante da oração da igreja, é libertado, nos mostra que de fato as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então ela permanece na história, diante mesmo de tantas tribulações, mas sempre conduzida pelo Espírito, porque é esta fé que a sustenta. E é nessa fé que nós somos chamados, a exemplo de Pedro e Paulo, também nós edificarmos a igreja em nós e através de nós e do nosso testemunho, edificarmos a igreja entre nós. Aquela palavra que Jesus diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, deve ser acolhido por cada um de nós na medida em que nós professamos a fé de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus vivo. Na medida em que nós professamos essa fé, também devemos ouvir de Jesus: sobre esta fé edifico a minha igreja em ti, em cada um de nós. E na medida em que nós vivemos essa fé, construímos essa igreja e mais ainda o reino de Deus entre nós. E assim Paulo é para nós esse testemunho. Ele perseguia os cristãos, mas diante do encontro que teve com Jesus, passa a edificar a igreja pelo seu testemunho, guardando e anunciando a fé. Ambos, Pedro e Paulo, doaram a vida por Jesus e pela igreja. Pedro morreu crucificado de ponta cabeça, Paulo decapitado. No entanto, a memória de ambos vive e nós cremos que ambos vivem junto ao Senhor, intercedendo por cada um de nós. Que possamos, a exemplo destes dois grandes santos, nos sentirmos chamados a edificar a igreja, anunciando que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.